O controle acaba quando você some. Eles tentam entender e falham. É nesse silêncio estratégico que a balança vira, porque quem para de reagir deixa o outro perdido, sem referência, sem acesso, sem comando. Então vamos aos ensinamentos. Número 11. A ausência que desestabiliza. Quando você some sem explicação, algo profundo acontece na mente de quem ficou. O hábito quebra, a previsibilidade morre, o conforto desaparece e o cérebro entra em estado de alerta, porque o ser humano não sofre pela perda imediata, ele sofre pela perda do controle, pela impossibilidade de prever seus próximos passos, pela dúvida constante que corrói por dentro. Você deixa de ser presença e vira mistério, deixa de ser rotina e vira lacuna. E essa lacuna começa a gritar em silêncio, porque toda vez que a pessoa pensa em você e não encontra resposta, o valor que antes era ignorado cresce. O respeito que antes era frouxo se fortalece. A mente começa a revisitar memórias, palavras, gestos, tentando entender onde errou, o que mudou, o que perdeu, e é aí que o jogo vira. Porque enquanto você se recolhe e se fortalece, o outro se desgasta tentando preencher o vazio. Você não precisa atacar, não precisa provar nada, não precisa se explicar. Sua ausência fala mais alto do que qualquer discurso. Ela comunica autonomia, força e desapego, e isso ativa o medo mais primitivo, o medo de ser irrelevante. Quando você some, você ensina sem palavras que não depende, que não implora, que não negocia sua dignidade. E nesse momento o controle escapa das mãos deles e passa silenciosamente para as suas. Número 10. O silêncio que domina. O silêncio não é vazio. Ele é uma mensagem carregada de poder, porque quando você para de responder, para de explicar, para de justificar, você força o outro a encarar a própria ansiedade, a própria insegurança, a própria dependência emocional. O estoico entende que quem fala demais entrega o controle, mas quem silencia obriga o outro a pensar. E pensar cansa, desgasta, enfraquece. Cada minuto sem resposta vira uma pergunta sem solução. Cada hora vira um julgamento interno. A mente do outro começa a criar cenários, hipóteses, medos, e todos eles giram em torno de você. Não porque você implorou atenção, mas porque retirou acesso. O silêncio quebra a hierarquia invisível, porque antes você reagia, agora você observa, antes você se explicava, agora você escolhe. E essa mudança desconcerta, o outro tenta provocar, tenta testar, tenta puxar assunto, tenta arrancar qualquer reação, mas encontra um muro calmo, firme, inabalável, e nada enfurece mais alguém do que não conseguir causar efeito. O silêncio bem usado não é fraqueza. É autocontrole elevado ao extremo. É mostrar que sua paz vale mais do que vencer uma discussão. Enquanto o outro perde noites pensando no que dizer, você dorme tranquilo, porque não precisa convencer ninguém do seu valor. O silêncio transforma você em referência, em ponto fixo, em algo que não se dobra à pressão emocional. E quando percebem que não conseguem mais te afetar como antes, nasce a falta, nasce o respeito tardio, nasce o medo de ter perdido alguém que agora parece distante demais para ser alcançado. Número 9. Quando você para de perseguir. No instante em que você para de correr atrás, a dinâmica inteira se inverte, porque a perseguição alimenta o ego do outro e drena sua própria força. O estoicismo ensina que nada deve ser implorado, nem atenção, nem afeto, nem reconhecimento. Quando você recua, você força o outro a avançar ou aceitar a perda. E essa escolha pesa. Pesa porque revela quem precisava de quem. Enquanto você se recolhe para dentro e se ocupa da própria vida, o outro sente a ausência do papel que você exercia, o apoio constante, a validação garantida, a presença sempre disponível. Tudo isso some. E o que sobra é um vazio incômodo. A mente começa a comparar o antes com o agora. E o agora dói mais, porque não há mais mensagens garantidas, nem respostas rápidas, nem esforço unilateral. Você deixa de ser previsível e se torna inacessível emocionalmente, e isso quebra o conforto de quem achava que sempre teria você ali. Parar de perseguir não é vingança, é recuperação de dignidade. É dizer sem palavras que você se escolhe, que sua energia é limitada e valiosa, e quando o outro percebe que perdeu o centro da sua atenção, nasce a inquietação,
porque aquilo que não precisa correr atrás parece fraco, mas aquilo que se afasta com calma parece poderoso. Você não precisa anunciar sua saída, basta mudar seu foco, porque quem realmente importa percebe, e quem percebe tarde demais sente a falta com o peso do arrependimento, entendendo que o controle nunca foi deles, apenas parecia ser, até o momento em que você decidiu parar. Número 8. A autonomia que assusta. Quando você passa a agir sem precisar da validação de ninguém, algo muda no ar. As pessoas sentem, mesmo sem entender, porque a autonomia emocional é rara e intimidadora. O estoico não se apoia em aprovação externa para se manter firme. Ele constrói sua base por dentro. E quando você faz isso, deixa de ser manipulável, deixa de ser previsível, deixa de ser dependente. E essa liberdade assusta quem se beneficiava da sua carência. O outro percebe que já não consegue te puxar por culpa, nem te segurar por medo, nem te dobrar por palavras. Você se move por princípios, não por reações, e isso cria uma distância natural, não de frieza, mas de força. Enquanto você decide com calma, o outro tenta com urgência, porque sente que perdeu influência. A autonomia quebra jogos emocionais, porque não há mais prêmio em provocar, não há mais vantagem em testar limites. Você responde quando quer, age quando faz sentido, se afasta quando é necessário. E essa postura ensina sem confronto que você se basta, que sua presença é escolha e não obrigação. Quando alguém percebe que não é mais essencial para te controlar, mas apenas opcional para te acompanhar, nasce um medo silencioso, o medo de ser substituível, o medo de não fazer mais falta. E paradoxalmente é nesse momento que a falta começa, porque ninguém sente saudade do que é dependente, mas sente profundamente a ausência de quem é inteiro por si só. Número 7. O desapego que vira poder. O desapego não é indiferença, é lucidez. Quer entender que nada externo deve comandar seu estado interno. Quando você solta a necessidade de controlar reações, respostas e sentimentos alheios, você recupera o próprio eixo, e isso muda completamente a forma como os outros te percebem, porque quem não se agarra não pode ser puxado. O estoico pratica o desapego como estratégia de liberdade, não para afastar pessoas, mas para não se perder nelas. Quando você demonstra que consegue ir embora, emocionalmente mesmo permanecendo, fisicamente, o outro sente a mudança. Sente porque já não tem garantia, já não tem posse, já não tem domínio. O apego excessivo cria previsibilidade, mas o desapego cria respeito. Você passa a escolher interações em vez de mendigá-las, passa a valorizar silêncio em vez de ruído, paz em vez de conflito, e isso eleva sua presença, porque aquilo que não implora se torna valioso. O outro começa a medir palavras, gestos, atitudes, porque percebe que qualquer excesso pode te afastar de vez. O desapego vira poder porque ele coloca limites invisíveis, limites que não precisam ser anunciados, mas são sentidos. E quando alguém entende que pode te perder de verdade, não por ameaça, mas por coerência, nasce a falta, nasce o cuidado tardio, nasce o desejo de manter perto aquilo que agora parece firme demais para ser manipulado. Número 6. Quando você para de se explicar. No momento em que você abandona a necessidade de se justificar, você assume uma posição de autoridade silenciosa, porque explicações excessivas são tentativas disfarçadas de aprovação. O estoico entende que quem está em paz com suas decisões não precisa convencer ninguém. Quando você age e não se explica, escolhe e não pede permissão, se afasta e não dramatiza. O outro sente o impacto. Sente porque perde acesso ao seu mundo interno. Perde a sensação de controle sobre suas escolhas, a mente alheia começa a trabalhar sozinha, tentando decifrar seus motivos, suas intenções, seus limites, e esse esforço constante desgasta. Enquanto você permanece calmo, firme, centrado, parar de se explicar não é frieza, é maturidade, é entender que nem todos merecem clareza. Alguns apenas observação. Quando você deixa de narrar sua vida, você se torna imprevisível, e a imprevisibilidade aumenta o valor da sua presença, porque aquilo que não pode ser facilmente entendido exige atenção. O outro passa a medir cada atitude sua, cada palavra, cada silêncio.
tentando encontrar brechas que não existem mais, e nessa tentativa frustrada nasce a falta, porque sentir sua ausência emocional é mais doloroso do que ouvir qualquer despedida. Você ensina sem confronto que sua energia não está disponível para julgamentos. E quando alguém percebe que já não tem explicações para se apoiar, percebe também que perdeu o controle sobre você. Número 5. A vida que segue sem avisar. Nada desconcerta mais do que perceber que você seguiu em frente sem fazer barulho, sem anúncios, sem indiretas, apenas vivendo. Porque quando sua vida avança sem pedir licença, o outro se sente deixado para trás emocionalmente. O estoico não usa progresso como provocação. Ele usa como consequência. Você começa a ocupar seu tempo, sua mente, sua energia com aquilo que te fortalece, e essa mudança é sentida à distância, não por fotos, não por palavras, mas pela ausência de necessidade. Você já não procura, já não espera, já não reage como antes, e isso cria um choque silencioso, porque quem estava acostumado a ser o centro, agora vira espectador. A mente do outro tenta se reposicionar, tenta entender onde perdeu espaço, quando deixou de ser prioridade, mas não encontra um ponto exato. Porque a mudança não foi um evento, foi um processo interno. Seguir em frente sem avisar mostra que sua força não depende de reconhecimento, que sua felicidade não precisa de plateia, e essa autonomia fere o ego de quem achava que você girava em torno dele. Enquanto você constrói uma vida mais alinhada, o outro revisita o passado com arrependimento, comparando quem você era com quem se tornou. E é nessa comparação que nasce a falta mais profunda, a falta de alguém que não parou por ninguém, que não esperou aprovação, que apenas decidiu viver, deixando claro que o controle nunca esteve nas mãos de quem ficou, mas sempre com quem teve coragem de seguir. Número 4. O autocontrole que quebra jogos. Quando você domina a si mesmo, todos os jogos externos perdem força, porque o autocontrole é a fronteira final entre quem reage e quem conduz. O estoico sabe que emoções soltas são portas abertas para manipulação, e por isso ele observa antes de agir, respira antes de responder, escolhe antes de se envolver. Quando você deixa de explodir, de se defender impulsivamente, de cair em provocações, algo poderoso acontece. O outro percebe que não consegue mais te tirar do eixo, não consegue te puxar para discussões, não consegue te desestabilizar com palavras ou ausências, que essa impotência psicológica é perturbadora, porque quem jogava contando com sua reação, agora joga no escuro. O autocontrole cria um espelho desconfortável. O outro começa a se ver sozinho nos excessos, nas cobranças, nas tentativas de controle, enquanto você permanece firme, quase inalcançável, não por frieza, mas por clareza interna. Você não precisa vencer discussões para vencer a dinâmica. Basta não participar delas. Cada vez que você escolhe a calma em vez do confronto, você acumula poder silencioso, porque demonstra que sua paz não está à venda, nem depende da conduta alheia. Isso obriga o outro a recalcular estratégias, a medir palavras, a reduzir ataques, e mesmo assim nada funciona, porque não há brecha. O autocontrole também muda a percepção de valor. Aquilo que é facilmente provocado parece comum, mas aquilo que permanece estável sob pressão parece raro. E o raro é desejado. Quando alguém percebe que perdeu a capacidade de te afetar emocionalmente, percebe também que perdeu a capacidade de te controlar, e é nesse exato ponto que a falta se instala, não como saudade leve, mas como inquietação profunda. Porque sentir falta de alguém que não se dobra é reconhecer que esse alguém cresceu além do alcance, além da influência, além do antigo poder que um dia se acreditou ter. Número 3. Quando você vira referência, não opção. Existe um ponto em que você deixa de ser apenas alguém disponível e passa a ser alguém respeitado. E essa transição muda tudo, porque opção é aquilo que se escolhe quando convém, mas referência é aquilo que se perde e faz falta. Quando você eleva seus padrões, protege seu tempo, honra seus limites e não aceita migalhas emocionais, o outro percebe que já não tem acesso irrestrito a você. E isso cria um choque interno, porque quem estava acostumado a entrar e sair agora encontra portas fechadas com calma, sem agressividade, sem explicação. Virar referência significa que sua presença não é garantida, é merecida.
Você não está ali para preencher vazios alheios, mas para compartilhar plenitude, e essa postura muda o valor percebido da sua ausência. O outro começa a notar sua falta nos detalhes, nas conversas que não acontecem mais, no apoio que não vem automaticamente, na energia que não está mais disponível sob demanda. E é aí que a mente compara. Compara quem você era quando aceitava tudo com quem você se tornou ao se escolher, e essa comparação dói, porque revela o quanto foi subestimado quando você vira referência. O outro entende que perdeu algo que não se encontra facilmente. Porque pessoas com autocontrole, dignidade e silêncio estratégico não são comuns, elas não se explicam, não competem, não imploram, elas apenas seguem, e seguir com firmeza transforma sua ausência em lição, sua distância em mensagem e sua falta em consequência direta de quem não soube valorizar enquanto tinha acesso. Número 2. O dia em que eles perdem o controle de vez. Chega um momento em que tudo se encaixa. O silêncio, a ausência, o autocontrole, o desapego, e nesse dia o outro finalmente entende. Mas entende tarde. Entende quando já não há mais acesso fácil, quando suas reações não podem mais ser acionadas, quando suas emoções não respondem a estímulos externos. Esse é o dia em que eles perdem o controle de vez, porque percebem que você não está mais jogando o mesmo jogo, enquanto antes bastava uma mensagem, uma provocação ou um afastamento estratégico para te puxar de volta. Agora não há retorno automático. Você não corre, não explica, não se defende, apenas mantém o curso. E isso gera um vazio profundo, porque o controle nunca esteve em palavras duras ou gestos claros. Ele sempre esteve na previsibilidade, e você deixou de ser previsível. O estoico entende que o verdadeiro poder não é dominar o outro, mas não ser dominado. E quando você alcança esse estado, sua ausência se torna definitiva em termos emocionais. Mesmo que fisicamente ainda exista contato, o outro sente que algo foi perdido para sempre. Sente porque já não dita o ritmo, já não define o tom, já não influencia decisões. Você se tornou senhor do próprio tempo, da própria mente e da própria energia. E essa soberania é irrecuperável. Nesse ponto, a falta deixa de ser apenas saudade e vira respeito tardio, arrependimento silencioso, reconhecimento não verbalizado, porque admitir que perdeu o controle é admitir que subestimou sua força. E você não precisa assistir a isso, porque enquanto eles tentam entender e falham, você segue inteiro, firme, consciente de que quem aprende a se governar nunca mais será governado por ninguém. Número 1. A indiferença lúcida que finaliza o processo. Depois que tudo muda por dentro, nasce algo ainda mais forte do que o silêncio. Nasce a indiferença lúcida. Não aquela indiferença fria e forçada, mas a que vem da clareza. Quando você entende que não precisa mais reagir, provar, explicar ou vencer, você simplesmente não se envolve. E isso encerra qualquer tentativa de controle restante, porque a indiferença consciente é o estágio final do desapego. O estoico não ignora por orgulho. Ele ignora por não achar mais relevante, e nada desmonta mais o ego alheio do que perceber que já não ocupa espaço na sua mente. O outro pode tentar reaparecer, provocar nostalgia, usar lembranças, emoções antigas. No fim, fazer alguém sentir sua falta não é estratégia externa, é transformação interna. Quando você some, silencia e se governa, o controle muda de mãos. O estoicismo não ensina a ferir, ensina a não se curvar. Quem perde acesso à sua mente, perde poder sobre você. A ausência consciente revela quem dependia e quem apenas se aproveitava. Eles tentam entender, revisitam o passado, buscam brechas e falham, porque você não saiu para ser notado, saiu para se preservar. Sentirem sua falta é apenas efeito colateral. O verdadeiro triunfo é nunca mais precisar voltar. Se esse conteúdo despertou algo em você, não ignore. Aplique, silencie, observe e mude a postura. Inscreva-se no canal para aprender a dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. Deixe o like para fortalecer essa mensagem. Comente e controle se você entendeu que o poder começa dentro.